Para colocar aí de maneira mais simples, a mineração é uma loteria para criar novos blocos na blockchain do Bitcoin. Uma loteria, um sorteio, né? Uma loteria. Existem dois propósitos para a mineração do Bitcoin, principais. Primeiro, é para adicionar transações permanentemente à blockchain sem a permissão, né? Sem precisar pedir permissão para nenhuma entidade. Alright? E para distribuir de maneira justa o estoque, né, de 21 milhões de Bitcoin, dando eles como essas novas moedas como recompensa aos mineradores que gastaram, né, recursos no mundo real, no caso máquinas e eletricidade, para dar segurança, né, fornecer segurança à rede. Para entender o que está acontecendo nesse sistema de loteria, vamos olhar uma simples analogia. Vamos fazer uma simples analogia onde todo o hash do Bitcoin é equivalente a uma jogada de dados. Alright? Imagine que os mineradores na rede Bitcoin são todos indivíduos que estão jogando, né, num cassino. Neste exemplo, cada um dos jogadores tem um dado de 1000 lados. Eles jogam os dados o mais rápido possível, tentando obter um número menor que 10. Estatisticamente, isso pode demorar um bom tempo, mas quanto mais, né, jogadores participam do jogo, o tempo que demora para chegar a um número menor de 10 é reduzido. Para encurtar, né, em resumo, quanto mais jogadores, as rodadas são mais rápidas. Alright? Então, quando alguém joga o dado e consegue um número menor que 10, todos os jogadores na mesa podem olhar e verificar o número. Esse jogador aí sortudo leva o prêmio e a próxima rodada começa. Alright? Jogou o dado até que chegou um número menor que 10, né? E pronto, a próxima rodada começa. Temos um vencedor da rodada, começa a próxima rodada. Em resumo, né, o processo de mineração do Bitcoin é muito similar, é muito parecido. Todos os mineradores na rede estão usando Application Specific Integrated Circuits, circuitos integrados, né, com uma aplicação específica, né, usados para uma função específica, que são computadores especializados, criados especialmente para, né, computar os hashes o mais rápido possível. Computar aí um hash, ou fazer o cálculo de um hash, significa simplesmente, né, colocar um input aí aleatório em uma função matemática para produzir um output. Ou seja, é acaso mesmo, é que nem jogar um dado mesmo. É um nonce lá, é um númerozinho que você coloca e você vai mudando esse nonce, mudando esse número, até você encontrar, né, qual vai dar o hash necessário, qual que é o hash que a rede está buscando, né? Um hash com com uma dificuldade aí específica. Quanto mais hashes por segundo, né? Quanto mais alta a hash rate, significa, né, que são mais rodadas, mais jogadas de dados por segundo e, portanto, né, maior a probabilidade de sucesso. Os mineradores propõem aí um bloco potencial de transações e usam isso, né, como input. O bloco, então, é colocado na função SHA-256, que vai dar um output, né, de um tamanho fixo, né, um tamanho fixo conhecido como hash. O hash vai ter um tamanho fixo de caracteres, né, independente da quantidade do input, né, de quantos caracteres tem no input. Um único hash pode ser calculado em menos de 1 milissegundo, né, porque não envolve matemática complexa, né? Calcular um hash não é complexo. Se o hash, né, se o valor do hash é menor do que a dificuldade da rede que a rede Bitcoin pede, então o minerador que propôs o bloco ganha. Se não, o minerador continua tentando, né, calculando mais hashes. Vai calculando. E é rápido, né? Ou seja, é tentativa e erro. Não é que o problema, ou seja, não é que é um cálculo que demora porque está computando. Não, é tentativa e erro. O bloco, né, do minerador de sucesso, então, é adicionado à blockchain. O minerador recebe uma recompensa, né, com o novo Bitcoin que é mintado aí, que
emitido pelo seu trabalho e a próxima rodada continua. Alright? Você vê, né? Tem o mesmo, proposta de bloco 1, proposta de bloco, os inputs, né? Entre os inputs, o ASIC, aqui, essa aqui é uma máquina, um ASIC de SHA-256, ele vai dando hash, até que ele encontra o hash, né, que a rede pediu, que é um hash com uma quantidade específica de zeros, né, no início, né? Você vê que tem um pouco zeros no início. Eventualmente, né, quando chegar muitos zeros, se a dificuldade subir muito, vai mudar para 1, por exemplo, vários uns no início, enfim, né, para não repetir, para não ter colisão, enfim. Eu estou me estendendo aí sem necessidade.